Olá pessoal do Bebendo Direito, trago para vocês hoje mais uma dose de conhecimentos jurídicos. Vamos trabalhar com uma legislação especial, hoje a Lei 9.099, e vamos conversar sobre seus institutos despenalizadores. Importante lembrar que juizados especiais cíveis e criminais, eles estão previstos na Lei 9.099 de 1995 e ele tem por finalidade trabalhar com as infrações de menor potencial ofensivo e as causas cíveis também, que a gente vai falar de menor complexidade. A parte penal está a partir do nosso artigo 60 da Lei 9.099. E ali nós temos os institutos despenalizadores. Para quem? Para as contravenções penais e os crimes cujas penas não ultrapassem os 2 anos. Neste caso, pode-se aplicar essa lei, que possui dentro dela os institutos chamados institutos despenalizadores. Quais são eles? Composição civil de danos, transação penal e a suspensão condicional do processo, mais conhecido como sursi processual, SUSPRO. Nesse caso aqui, o GCRIM, que traz esses institutos despenalizadores, ele vai ser aplicado como uma forma de flexibilizar os determinados crimes. Com um detalhe, quando a gente vai trabalhar para a composição civil de danos, neste momento, na primeira audiência, até reforçada depois também, mas nesse primeiro momento, é possível sim que haja uma composição civil de danos. E havendo uma composição civil de danos, sendo um crime de ação penal pública condicionada à representação, ou trabalhando com uma ação penal privada, nestes dois casos, é possível que, inclusive com a composição civil de danos, haja imediata renúncia por parte da vítima em relação ao seu direito de queixa ou de representação. Ou seja, o processo acaba por ali. Na verdade, ele nem começa, porque é antes mesmo do recebimento de qualquer denúncia. Acaba-se o processo nessa composição civil de danos. Num segundo momento, a gente tem a possibilidade de uma transação penal, que acontece também, inclusive, antes mesmo da denúncia. E é um acordo efetuado entre o Ministério Público e o autor do fato, para que, nesse sentido, esse autor do fato, o Ministério Público, fazer uma certa composição ali com a possibilidade, né, de não ter uma pena, de não ter um processo. E é nesse momento, não tendo pena, não tendo processo, é que esse sujeito também não se vê processado. E não se vendo processado, não tem o quê? Uma efetiva condenação. Aí é proposto pelo Ministério Público um adiantamento, uma possibilidade de se utilizar ali a pena restritiva de direito ou multas. Para isso, o sujeito não pode ter sido condenado à pena privativa de liberdade, não pode ter se utilizado uma transação penal nos últimos 5 anos, então tem requisitos bem específicos para que se possa conferir ao sujeito uma transação penal, porque ele não possa ter uma condenação no futuro e isso sequer gera antecedentes para ele. O próximo ponto aqui é o sursi processual. Ele foge um pouquinho da regra da Lei 9.099. Por quê? Toda vez que todo mundo fala de Lei 9.099, juizado especial, fala assim, olha, vai ser para contravenções ou para crimes cuja pena não ultrapassa os 2 anos. Porém, para a suspensão condicional do processo, não se observa esta pena. Se observa se a pena mínima do crime ele é menor ou igual a 1 ano. Se essa pena for menor ou igual a 1 ano, pode ter sursi processual. Vamos dar um exemplo? Crime de furto. A pena do crime de furto simples é de 1 a 4 anos, de acordo com o artigo 155 do Código Penal. O sujeito do crime de furto pode ter, sim, um instituto despenalizador da Lei 9.099, chamado sursi processual? Pode, porque a pena do crime de furto simples ela é menor ou igual a 1 ano, então pode se valer desse aqui, desde que, por exemplo, não tenha sido condenado por um outro crime, não esteja sendo processado, que observe os requisitos ali do artigo 77 do Código Penal, que trata do sursi penal, tá certo? Então, há uma possibilidade do sujeito ali ter uma flexibilidade se quer ir para a cadeia, cumprir pena e aquela coisa toda, tá bom? Nesse sentido, a gente tem que lembrar que esses institutos despenalizadores, eles representam uma ideia de justiça restaurativa mesmo. É uma situação de não levar as pessoas ao cárcere, é de flexibilizar as relações, de verificar que aquilo ali pode ser composto, ao invés de ter uma pena aplicada, aplicar uma pena só em último caso. E esse é sim o sentido da Lei 9.099, que trata os juizados especiais na parte criminal aí, a partir do artigo 60. Com isso, fiquem com mais uma dose do Bebendo Direito. Até mais!